Você já fez alguma coisa errada só para não decepcionar aquele grupo de pessoas em que tu convive com eles? Só para não desagradar as pessoas que convivem com você? O nosso encontro de hoje pode não ser o mais simpático espiritualmente, mas vai mostrar a força interior que nós temos. Pois vai mostrar o que acontece quando ficamos com medo da opinião dos outros diante de uma atitude ou de uma decisão que possa desagradar os outros. E isso nos faz ser julgados, analisados e, no ditado de hoje, cancelados, excluídos, separados, ou seja, nos tornamos um estranho no ninho na turma. Quer saber como nós podemos alinhar isso à luz do Evangelho deste sábado? Fique comigo, está começando mais um versículo do dia e as sementes espirituais deste sábado, 1º de agosto. E o Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Volto agora. Olá, irmãos e irmãs em Cristo, estamos iniciando mais um versículo do dia e as nossas sementes espirituais. Estamos fechando, hoje é sábado, a 17ª semana do tempo comum e a palavra de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12, que nos coloca diante de um contraste. De um lado, um homem íntegro que deu a vida pela verdade de outro governante fraco, que por medo da opinião alheia mandou matar um inocente. É uma história sobre consciência, culpa, medo e coragem. E é também um convite para que possamos olhar para dentro de nós mesmos e refletir: de que lado eu estou quando a verdade me custa algo? Para entender bem esse evangelho, precisamos primeiro situar o contexto histórico. Quem era Herodes? Na Bíblia nós encontramos vários Herodes, e isso pode confundir quem está começando a caminhada bíblica. Eu vou resumir. Nós temos o Herodes o Grande, que foi o rei que governava quando Jesus nasceu. Foi ele quem mandou matar aquelas crianças em Belém. Nós temos um outro Herodes, o Herodes Antipas, filho desse Herodes o Grande. Foi governante da Galileia durante o ministério de João Batista. Este Herodes é que mandou prender e matar João Batista. E é sobre este Herodes que o Evangelho fala hoje. Temos um outro, o Herodes Agripa I, neto do Herodes o Grande, que mandou matar o apóstolo Tiago e prendeu Pedro. Temos outro, Herodes Agripa II, bisneto, foi diante dele que o apóstolo Paulo se defendeu. Mas o Herodes do evangelho de hoje é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que foi governante da Galileia durante o ministério de João Batista e de Jesus. É esse Herodes que mandou prender e matar João Batista, e é sobre ele que o evangelho fala hoje. Entendido? Ele estava vivendo um relacionamento adúltero com Herodíades, que era mulher de seu irmão Filipe. João Batista, com a coragem que só um profeta tem, foi direto ao ponto. Falou para Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Ele não foi grosseiro, não foi agressivo. Ele foi fiel à lei de Deus e por essa fidelidade pagou com a prisão e depois com a vida. Então o homem que ele mandou prender e depois matar, João Batista, desta culpa não tratada se transformou num fantasma da condenação. São Tomás de Aquino comenta: a consciência culpada faz o homem ver o medo que ele tem. Herodes via em Jesus o rosto de sua própria culpa. Um grande teólogo acrescenta: a superstição da mente de Herodes era o sintoma de uma consciência doente.
A superstição era que João Batista ressuscitou. E ele já tinha matado João Batista. Aqui está uma verdade que precisa ser dita com amor. A culpa não tratada vira o fantasma da condenação. Ela aparece disfarçada, com ansiedade, com medo, com irritação, com aquela sensação de que algo do passado vai ser descoberto. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que a má consciência vai cobrar a conta de você? Qual a ferida moral ou ato não resolvido que está gerando essa ansiedade em você? A culpa não tratada e o pecado não confessado criam uma neurose em que o remorso, que é a dor pelo erro, não se converteu em arrependimento, mas sim em paranoia da condenação. Herodes tentou silenciar a culpa, matando João Batista, mas a culpa não morre com a pessoa que denuncia, que neste caso foi João Batista que denunciou o erro de Herodes. A culpa só morre com o arrependimento sincero. E aqui entra uma verdade poderosa que está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. O que eu temia me aconteceu. Muitas vezes o que mais tememos é exatamente o que atraímos pelo medo. Herodes temia João Batista e João Batista se tornou o fantasma dele. O medo não tratado se materializa aqui. No evangelho de hoje nós vemos um rei nobre no trono, Herodes, mas acorrentado por dentro. Herodes tinha tudo, menos paz. Ao ouvir falar de Jesus, a voz da sua consciência que ele tentou calar, cortando a cabeça de João Batista, e na mente de Herodes o pensamento era que João Batista tinha ressuscitado. Quando não levamos nossos erros ao trono da graça, que é a confissão, a nossa mente constrói fantasmas. A culpa não tratada adoece a alma, alimenta o desespero interior e faz a pessoa enxergar condenação, onde Deus quer oferecer restauração. Herodes teve remorso e medo, mas não teve humildade de se arrepender. Ele preferiu conviver com o fantasma da condenação do que encarar a luz da verdade. Agora temos uma notícia boa. Jesus não veio para alimentar os nossos fantasmas. Ele veio alimentar o quê? Ele veio iluminar a nossa escuridão. Onde o remorso nos paralisa no passado, o perdão de Cristo nos projeta para o futuro, para a salvação. Existe alguma culpa antiga que você vem carregando? Algo que você fez e nunca confessou, nunca assumiu, nunca pediu perdão? Hoje é o dia de começar a tratar isso. Procure o sacramento da confissão, uma conversa honesta com quem você feriu. A culpa confessada perde o poder de atormentar. A culpa confessada perde o poder de atormentar. A culpa não tratada vira fantasma da condenação. Confesse e se liberte, seja livre. Por que João foi preso? Por uma frase: não te é permitido tê-la como esposa. João denunciou o pecado público de Herodes, não foi por ódio, não foi por política, foi por fidelidade na verdade de Deus, e ele pagou o preço, a prisão e depois a morte. O padre Carvajal, em Falar com Deus, diz: a coragem de João Batista nasce da sua humildade e idoneidade, caráter. Agora, viver traindo a própria alma, isto é, se manter vulnerável para que o acusador, que é o maligno, tome conta de nossa mente e comece a fazer a condenação mental. Aqui, vamos uma reflexão. Vamos ser honestos. Falar a verdade tem um preço. Pode custar uma amizade, custar a paz, às vezes custa muito mais, até o emprego. Por isso tantas pessoas preferem o silêncio. E dentro desse silêncio, um pouco de covardia espiritual. Mas o silêncio também tem preço. E às vezes é muito mais caro. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que eu chamo de matriz de feedback.
que é a verdade com amor. Ela nos ajuda a entender como falar a verdade do jeito certo, com amor. E tem a verdade sem amor. A verdade com amor é quando a pessoa quer o crescimento do outro e diz os fatos com respeito e cuidado. Foi o que o João fez. Verdade sem amor é dita de forma dura, agressiva, parecendo mais uma crueldade. Ela fere. E tem a mentira com amor. A mentira com amor é quando uma pessoa esconde os fatos para passar a mão na cabeça, para proteger os sentimentos da outra pessoa, evitando o conflito. Parece bondade, mas não ajuda a outra pessoa. E tem a mentira com ódio, que é a manipulação para prejudicar a outra pessoa. João Batista usou a verdade com amor. Ele não foi cruel, ele foi fiel. Ele não agrediu, ele confrontou. E confrontar com amor é um dos atos mais difíceis e mais nobres que uma pessoa pode fazer. Uma pergunta para reflexão. Em que área da tua vida você tem usado a mentira com amor, calando a verdade para não desagradar? Em que área você tem usado a verdade sem amor, ferindo a tua honestidade? E aí uma reflexão, existe alguma verdade que você está adiando dizer? Antes de falar, reflita, isso é verdade mesmo? Se falar será com sinceridade no coração, vai ajudar o outro? Se a resposta for sim, então reze, ore, prepare o coração e diga, no tempo certo, no jeito certo. Esta é talvez a semente mais importante para a nossa geração. Quantas decisões ruins tomamos por medo do julgamento dos outros? Ficamos mantendo relacionamentos com medo do que irão falar sobre nós. Nós aceitamos compromissos com certas pessoas que sabemos estar erradas só para não decepcionar. Ficamos de boca fechada diante de injustiças para não perder a amizade com alguém ou se manter num cargo ou numa função importante. Fazemos promessas sem pensar e depois nós pagamos caro, só para manter a aparência com os outros. O arrependimento sem ação é só culpa. Deus não quer que você apenas fique triste pelos seus erros. Ele quer que você mude a decisão. Mesmo que isso signifique desagradar alguém. Mesmo que isso signifique parecer fraco, mesmo que isso signifique ser cancelado pelo grupo. Lembre-se do livro de Jó, o que eu temia me aconteceu. Herodes temia que os convidados pensariam dele, e esse medo o levou a cometer o pior ciúme da sua vida. O medo da opinião dos outros é uma prisão. E a única chave para essa prisão é o temor a Deus. Porque quem verdadeiramente teme Deus não precisa temer ninguém. Não deixe o medo da opinião dos outros decidir por você. Você já fez algo errado só porque estava diante de outras pessoas? O que você teria feito diferente se estivesse sozinho com Deus? Qual a revisão disso? A culpa não tratada vira fantasma da condenação. A cura começa na confissão e no arrependimento sincero. O que eu temia me aconteceu. O livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. O medo não tratado se materializa. Herodes temia João e João se tornou o seu fantasma. Verdade com amor. Mentira com amor não liberta. Verdade sem amor fere. O medo da opinião dos outros pode nos fazer matar o que há de melhor em nós. A coragem de dizer não na hora certa. Refletimos isso hoje. Um bom dia nos dê o Senhor.